Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Hoje nós vamos de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, após ter sido batizado no Rio Jordão. Diz assim a palavra: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quer dizer que depois do meu batismo, os meus problemas não acabaram? Bom, se você olhar aqui para Jesus, acho que não. As provas, com certeza, ainda virão sobre você. Mas agora você tem uma vestidura nova. Você está revestido do poder de Deus. Como Jesus, depois de ser batizado, e de ser confirmado pelo Espírito Santo, o Espírito o levou até o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. E diz assim a palavra: depois de ele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Engraçado, né? Não diz que ele teve sede. 40 dias no deserto era de se esperar que ele tivesse sede. Mas aqui diz que ele teve só fome, o que significa que o jejum não inclui água. A água você pode tomar quando você está jejuando, mesmo porque 40 dias sem água todo mundo morre, né? Fome e não sede. Mas eu ainda preciso jejuar? Será que você precisa ainda jejuar? Bom, se você não for melhor que Jesus, com certeza creio que sim, você precisa jejuar. Amém? Porque se o próprio Jesus jejuou, ele tá te ensinando, não tá? No capítulo anterior, ele não te mostrou que você precisa passar pelas águas do batismo, ser batizado no Espírito Santo e agora ser tentado e que jeito? Debaixo de jejum, aleluia, jejum, acorda meu irmão, jejum é bíblico, jejum é necessidade, jejum é arma de vitória no reino espiritual. Jejuar quanto? Eis um segredo, né? Bom, o padrão de Jesus é o mais elevado, né? Mas jejue tanto quanto você conseguir, viu? Tanto quanto você puder, para você se parecer cada dia mais com o seu mestre, com Jesus. Aí o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor Jesus mostrou nessa primeira prova dele, que a primeira prova que o diabo tentou reprová-lo foi no corpo. Por quê? Porque ele estava oferecendo a provisão para uma necessidade básica do homem, que é o pão. Mas Jesus já dá uma nele, né? Não, nem só de pão o homem vai viver, como ele vai viver da palavra de Deus. Então você tem duas necessidades básicas na sua vida: o pão para o seu corpo, esse pão que você come, e você também precisa do pão, que é a palavra viva, para vencer o diabo. Aleluia! O diabo sugeria a Jesus também uma coisa, sugeria a Jesus que ele trocasse o imediato, que era no caso a fome dele, pelo eterno. Pedras em pão. O pão é uma coisa transitória, é uma coisa passageira, mas as pedras são eternas. E o diabo estava sugerindo ao Senhor Jesus que fizesse isso, que trocasse o eterno, o transitório, o eterno pelo transitório, para bem da verdade, né? Aquilo que é duradouro, pelo que mataria a fome dele naquele instante. Mas o Senhor Jesus, é claro, né? O Senhor Jesus
venceu o diabo em todas as áreas. A primeira foi essa, a do corpo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Lembra quando eu falei lá em Malaquias que Deus não pode ser provado em nada, exceto naquilo que Ele manda você prová-lo, que é nos dízimos? Fora disso, Deus não pode ser provado. Você só pode provar Deus, por Deus a prova naquilo que Ele diz para você: pode me pôr à prova. Traz o dízimo e eu vou trazer abundantemente para a sua vida coisas que você nem consegue alcançar. Muita gente não consegue fazer essa prova com Deus, né? Prefere guardar a semente no bolso, comer a semente, né? Daquilo que pertence ao Senhor. Mas Ele diz para você colocar Ele à prova. Você não quer. Mas aqui o diabo estava provando ele, né? E essa segunda prova do diabo foi na alma. A primeira foi no corpo, a segunda foi na alma. Porque o poder pode subir a cabeça das pessoas. O desejo dos homens pode vencer as barreiras humanas e ele pode tentar querer se igualar a Deus. Então, quando o diabo ofereceu para ele, né, para ele se jogar de lá de cima, ele estaria vencendo o natural e estaria passando para o sobrenatural, que é não morrer numa queda livre. Com certeza os anjos teriam segurado o Senhor Jesus? Com certeza. Mas ele não quis, ele não aceitou negociar. Naquele momento, a humanidade dele não estava para ser negociada, ele não quis negociar. Ele estava ali como humano e ele preferia passar as provas humanas do que usar dos poderes que com certeza Deus daria a ele para vencer essa barreira, mas ele não caiu no conto do diabo. E a terceira prova, depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou a ele todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Isso daí, hein? Isso daí atrai o olhar, né? E ele lhe disse: tudo isso aqui eu lhe darei. Eu não queria dar tudo isso para Jesus, porque pertence a ele, porque é dele, porque a palavra de Deus deu para ele os reinos dessa terra. A palavra de Deus diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, os reinos pertencem a ele e ele estava disposto a entregar isso para Jesus. Sabe pelo quê? Por 1 minuto de adoração do Senhor Jesus. Eu te dou todos os reinos dessa terra, se você me adorar. Mas se o Senhor aceita adorar o diabo, nós estávamos na mão de quem hoje? E o Senhor Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Ai, como eu gosto desse Jesus, viu? Retire-se, Satanás, porque está escrito: só o teu Deus adorarás e só a Ele você vai prestar culto. Só o teu Deus adorarás. Jesus aí foi provado na terceira prova, no Espírito, porque a adoração está ligada ao espírito do homem. E o homem tem que ter consciência de que quando ele se dobra a alguma coisa, ele está rendendo o espírito àquela coisa. Se você se dobra às coisas bonitas, né, desse mundo, poder, reinado sobre esse mundo, você está curvando o seu espírito ao príncipe deste mundo, que é Satanás, mas não Jesus. Não Jesus. Ele diz: só o teu Deus adorará. Então ele tentou Jesus a adorar o príncipe deste mundo, ao invés de adorar o verdadeiro Deus. E Jesus disse não. E ele tem convencido muitos até hoje, mas não aqueles que amam
e servem ao Senhor em espírito e em verdade. Que nós não sejamos tentados, né? Ou se formos tentados no corpo, na alma, no espírito, que jeito? Com alimentos dessa terra, com as delícias dessa terra, com o poder dessa terra, com os encantos dessa terra, ou com a necessidade de usar o sobrenatural para poder ser acima de alguma coisa nessa terra, que nós não caiamos nas armadilhas, nas astutas ciladas que o diabo prepara para nós, como o Senhor Jesus. Mas ele se preparou, ele estava jejuando, ele estava orando. Você acha que para vencer tudo isso daqui é no conforto da sua casa, tomando Coca-Cola, assistindo Netflix, que você vai conseguir vencer o diabo? Tá bom, tá bom. Pois você me conta outra, porque essa daí foi boa. Então o diabo deixou e os anjos o serviram. Quando você vence o diabo, quando você passa pelas tentações e consegue vencê-lo, os anjos virão para te servir. Você quer ser servido por anjos? Certeza que você quer, né? Primeiro vença o diabo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Jesus é o seu modelo. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, continuando a leitura da palavra, ele voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Coisa linda, eu estive em Nazaré, eu estive em Cafarnaum. É uma emoção ímpar estar naquele lugar, onde Jesus viveu, andou. Nossa, eu ainda me lembro da experiência, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir. Por que Jesus foi para lá? Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. O que ele disse? Ele diz assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aquele povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! Que essa luz venha raiar na sua vida. Amém? Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, arrependam-se, ele diz, porque o reino dos céus está próximo. Aleluia! Depois de 2000 anos, o Senhor, através de todos aqueles que pregam a palavra, continua dizendo isso para você. Arrependa-se. Arrependa-se, creia nessa palavra, creia no Evangelho, siga o Senhor Jesus, siga seus ensinamentos. Aleluia! Depois do batismo, depois de vencer as tentações e de ser perseguido, ele começou então a pregar. Então, antes de você pregar, eu sugiro que você se prepare, que você realmente se revista do poder do Espírito Santo, que você conheça seu adversário, que você conheça essa palavra, que você consagre-se ao Senhor. E então você vá e pregue. E eu estou me consagrando há mais de 36 anos. E já errei muito, nunca voltei para trás, mas gostaria de ter sido melhor do que eu fui, muito melhor. Mas o Senhor me trouxe até aqui. E eu creio que algumas coisas eu aprendi. E eu gostaria muito de compartilhar com você o que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores, e Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Você viu que Jesus não falou nada? Não prometeu nada? Não fez grandes discursos? Ele apenas disse: vem e segue-me. O que você precisa ouvir de Jesus para decidir segui-lo? Você está esperando que ele vai descer do céu e vai fazer um discurso enorme para tentar te convencer a segui-lo? Não. Ele simplesmente vai dizer:
Você vai ouvir o seu chamado e ele vai te dizer, vem, segue-me. E eles ouviram e começaram a seguir. Faça o mesmo. Se você ouvir Jesus te chamar, faça como eles. Pare o que você está fazendo e sigam. Continuando, indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Eles estavam à toa? Não, eles estavam trabalhando com o pai. E Jesus os chamou. E eles deixando, eu gosto dessa palavra, imediatamente o barco e o seu pai. O barco e o seu pai. O que eles deixaram? O sustento e a parentela. E a palavra de Deus diz que quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã e tudo mais para segui-lo, não é digno dele. Eles deixaram tudo naquele momento. O sustento deles, que era o barco, o pai deles que trabalhava com eles e que era a parentela deles e seguiram imediatamente. Quando você ouvir seu chamado, pare imediatamente de fazer o que você está fazendo e vai seguir Jesus, porque vale a pena. E já assim foi, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo. Você acha que Jesus fez os milagres só que estão descritos lá nos evangelhos? Ele não caberia num livro, segundo os próprios discípulos. Se a gente fosse narrar tudo que ele curou, tudo que ele fez, não caberia nesse livro, na Bíblia, eles disseram, né? Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Olha, a Síria, o chamado da Síria. Tá vendo? Não é, Jesus não veio só para os judeus, ele veio para o mundo todo, né? E o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo vários males, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da região do outro lado do Jordão. Até hoje Jesus continua operando, curando, transformando vidas, como a minha, como a sua foi transformada. Os testemunhos são muitos, eles se multiplicam, os milagres são incontáveis, não dá para você saber todos os milagres que Jesus fez até hoje. Eu sou um milagre, você é um milagre, e o maior milagre de uma vida é este, é você crer que o Senhor vive, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele ressuscitou, que só Ele tem palavras de vida eterna para você. Siga-o imediatamente, largue tudo que você está fazendo e vai buscá-lo. E você entenderá verdadeiramente o que é essa paz e essa certeza que está no meu coração e que está no coração daqueles que creem. Verdadeiramente você conhecerá a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano. Aleluia! Um abraço, eu passei do meu tempo hoje, já gravei 18 minutos, eu espero ter esclarecido bem essa passagem, porque essa passagem falou muito ao meu coração, que fale ao seu também. Um abraço e não esquece de deixar o like, seu comentário, se possível um amém aqui já ajuda. Um abraço.